Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus queridos corintianos de todo o Brasil que passaram a raiva que eu passei junto comigo nessa noite de quinta-feira de Libertadores. Meu nome é Carl Mendes, você está aqui no canal do Sofredor Corintiano e eu já queria falar para todo mundo aqui que muito provavelmente, se o segundo tempo não tivesse acontecido, esse pós-jogo teria sido totalmente diferente, tá? O primeiro tempo me deixou com uma raiva que vocês não fazem a menor ideia, tá? Eu acredito que vocês também sentiram essa mesma raiva, né? Afinal de contas, o Corinthians só chutou a primeira bola pro gol aos 40 minutos do primeiro tempo. Foi o primeiro chute, isso que a gente já tinha feito. Já tinha visto o Cássio fazer uma defesaça, já tinha visto bola na trave. Enfim, né? Suco de Corinthians. Mas aí o segundo tempo aconteceu e aí eu vou dividir por partes, né? Primeiro de tudo, vou falar do jogo em si, depois vou fazer uma pergunta que eu sei que não vai ser respondida, mas uma pergunta pro nosso queridíssimo e amadíssimo Duílio Monteiro Alves, o imaculado Duílio Monteiro Alves, o intocável, o imbrochável, o cara que nunca errou na vida, o Duílio Monteiro Alves, né? Segundo muita gente aí, inclusive um dos maiores ídolos do Corinthians, bate nessa tecla todo dia, né? O cara que é o maior gestor da história do futebol é o Duílio Monteiro Alves, né? Vamos lá. Jogo. O segundo tempo demonstrou pra mim que o que aconteceu no primeiro tempo, cara, não deve acontecer, certo? O segundo tempo mostrou pra mim o quanto esse tal do Liverpool do Uruguai é um time muito, muito frágil. A defesa dos caras era horrorosa, cara. Era muito ruim, o Corinthians teve muita chance. O Roger Guedes, pô, logo nos primeiros minutos já chutou uma bola fraquinha, mas chutou a bola pro gol, fez o gol rápido, e aí depois teve mais um gol, né, com o passe do Juliano. Eu falei, meu Deus, velho. Precisava ter passado aquele sufoco no primeiro tempo? Precisava? Precisava tanto assim sofrer contra um time desse? Contra um time que, se as coisas saem do jeito que devia ter saído, era para ter chutado 15 bolas no gol no primeiro tempo, 15 bolas no gol no segundo. Mas o Corinthians é incapaz de fazer isso, né? Vamos lá. 3-0 e muito do que se vê, né, dos resultados pode acabar enganando. Não foi um ótimo jogo do Corinthians, apesar do resultado ser um ótimo resultado. A gente já fez esse primeiro jogo fora de casa, já assumimos uma ponta. Os próximos jogos dentro de casa, muito provavelmente a gente vai ganhar também. Espero, né, que a gente vença esses próximos jogos. Mas o caso não é nem esse. O segundo tempo mostrou a fragilidade do Liverpool, mas o primeiro tempo mostrou a fragilidade do Corinthians, né? Na minha opinião. Né? Se você acha que tá tudo bem, você gosta de ver só o resultado, beleza. Inclusive faz você um canal e fala que tá tudo certo, tá? Agora não vem encher o saco. Mas, cara, que primeiro tempo horroroso, né? Primeiro que a gente fez um gol lá com o Fausto Vera impedido, eu já falei, pô, pelo menos estão começando atacando, mas foi aquilo e o Corinthians parou de jogar pelo resto do jogo, inclusive os caras passando o pé na bola, querendo humilhar a gente mesmo, sentindo confiança de jogar contra o Corinthians e o Corinthians nessa draga, né? Aí, depois de muito tempo, muito sofrer, os caras vindo pra cima, bola na trave, e por aí vai, o Corinthians encontrou um gol aos 40 e tantos minutos do primeiro tempo, com o Balbuena que estava muito mal no jogo, inclusive. Né? Deu uma furada no primeiro tempo que, meu Deus, me deu vergonha de ver aquela furada do Balbuena. Na zaga, né? Na zaga, inclusive, que é a função principal dele, né? Porque assim, quando o Balbuena e o Gil jogam mal na zaga, mas eles fazem um gol, nossa, a fiel resultados exaltam os caras, mas, gente, isso não é o trabalho deles, tá? O trabalho deles é evitar que a gente leve, tá? E aí, pô, vai ver o que aconteceu de tão espetacular assim pro Corinthians jogar tão mal no primeiro tempo. Foi o Renato Augusto machucou? Porque o Renato Augusto machucou perto dos 10 minutos. O Corinthians não conseguiu atacar desde o começo do jogo, tirando o gol impedido, que só fez o gol porque estava impedido. Aí depois, do resto do primeiro tempo também não conseguiu fazer nada. O que aconteceu?
Teve um mês pra treinar. E não teve uma evolução. Falou, ah não, o último jogo foi. A gente foi eliminado pelo Ituano. E esse jogo a gente ganhou. Gente, pelo amor de Deus. O Ituano pega um time desse aí do Liverpool do Uruguai. Dá um. Dá um couro. Dá um cacete neles. Né? O time que vai apanhar de todo mundo. Se tudo que acontecer for o justo, é o time que vai sair com zero. De 0 pontos de todos os 18 que disputar. Certo? E o Corinthians mesmo assim conseguiu fazer um primeiro tempo horroroso. Ah, mas era na casa dos caras e o Corinthians não... Irmão, teve um mês para se preparar. Eu sei que muito provavelmente quase metade desse mês foi folga. Muito provavelmente. Certo? Achismos. Não sei se é verdade. Mas muito provavelmente. Aí chega no jogo, joga tão mal ou pior do que jogou contra o Ituano. O segundo tempo foi bom. Mas aí, ó, a gente precisa começar a conversar, Lázaro. Precisa começar a conversar, cara. Então, ó, primeiro, que tara é essa em volante que você tem? Você tem 5 substituição. Você colocou 4 volantes em campo, velho. 4. Tirou o Renato Augusto porque precisou sair. Colocou o Maicon. Aí tirou o Rony, colocou o Cantilho. Depois colocou Duqueiroz e Paulinho. 4 volantes, velho. Tava tão preocupado assim em não levar gol? Era um time que dá tanto medo assim pra você colocar 4 volantes? Ou não tinha quem colocar? Porque se não tinha quem colocar, então é culpa da diretoria de futebol, que não contratou direito. E também a culpa só um pouquinho que não treinou os moleques da base quando teve chance. Né? Fez eles voltar pro sub-20 para continuar com o ritmo de jogo. Mas 4 volantes... E a última substituição foi o Romero. Pedro, Barleta... Foda-se. Aí sabe quando você vai colocar o Barleta? Quando a gente estiver tomando de 2-0 e precisar reverter o jogo. Aí você vai colocar ele faltando 20 minutos e vai falar, ó, resolve aí pra mim. Eu tenho uma raiva disso, irmão. Tenho uma raiva. Aí, sabe por que você fez isso? Porque você tem uma convicção idiota no tal do Rony. Você colocou o Fausto Vera porque o Fausto Vera não tem como ele ser reserva. Mas se você colocou um primeiro volante, você não precisa de 2. O Rony não tem capacidade de ser segundo volante, o Fausto Vera é primeiro volante. Você não tem que colocar os dois. Aí na hora que tirou, né? Apesar de estar cheio de volante, continuar cheio de volante em campo, na hora que você tirou o outro primeiro volante, o time desandou. Né? Por que será, né? Porque você fez o óbvio. Apesar de estar cheio de volante. Quando está com 3 volantes ao mesmo tempo em campo. E o Juliano pegou a função do Renato Augusto. Né? Ele até fez bem hoje. Mas vamos dar uma olhada melhor aí nesse banco aí. Se não tem, tá na hora de contratar. Certo? Ou tá na hora de usar a base. E o tempo que você tinha para testar esses moleques da base, você enfiou no cu. Você não colocou ninguém. E na hora que precisar, você não vai ter confiança de usar. Do mesmo jeito que você fez com o Romero. Certo? Veio o Romero, aí não tinha confiança de colocar ele. Na hora que precisou, não tinha ele pra colocar, porque não dá pra confiar. Mesma coisa dos moleques da base. Você não treinou eles quando podia. Certo? Aí agora a gente tem Libertadores, a gente tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil. São 3 competições que não dá pra gente errar, meu irmão. E aí o que vai acontecer? Todo jogo vai ficar enfiando volante. Porque é isso. Você vai confiar em quem? Vai confiar no Paulinho, vai confiar no Maicon. Que é os caras que se você também não coloca, você perde o grupo, né? Mas presta atenção, hein, Lázaro? Presta atenção, irmão. Não existe esse negócio de colocar só volante. Porque uma hora você vai precisar usar os outros. E aí num jogo que tá 3-0 contra um time fraco, você não coloca os moleques pra treinar? Não coloca o Barleta, não coloca o Pedro? Não coloca o Biro? Não sei se o Biro foi. Mas devia ter ido. Meu irmão, vamos acordar pra porra da vida. A vida não é só volante, não. A vida não é só maluco de 37 anos, não. Tá? Olha, eu tô muito comedido hoje. Muito comedido. Se o primeiro tempo não tivesse passado assim e a gente tivesse aberto 3-0, eu vou falar pra você, velho. Eu tava gritando aqui que nem um louco. Né? Mas é o seguinte, falado do jogo, né? Que o primeiro tempo foi horroroso, o segundo tempo foi muito bom, mas como eu falei, o time do Liverpool é horroroso.
Então, tinha que ter sido bom mesmo. Tinha que ter sido bom os dois tempos, né? Aí agora vamos trocar uma ideia aí, Duílio, eu e você. O que você falou quando perguntaram pra você de um reforço aí pra entrar no lugar do Renato Augusto? Você falou que não precisava, né? Porque não tinha nome, não existe quem joga, né? Igual o Renato Augusto. Você falou que se precisasse a gente tinha o Fausto Vera e o Maicon, 2 volantes. A gente estava hoje com o Fausto Vera e o Maicon em campo no primeiro tempo. Você viu que merda? Vai confiar desse jeito aí nas oitavas? Porque, gente, o Renato Augusto machucou sem encostar em ninguém. Tá? Na minha opinião, ele vai inclusive aposentar. Já tem 35 anos. Passar por uma cirurgia no joelho vai cagar ele todo. E ele não vai voltar a mesma coisa, não vai voltar com a mesma confiança que ele tinha. Certo? Eu não sei se ele vai sofrer uma cirurgia. Mas quando você machuca sem encostar em ninguém, irmão, é que rompeu o ligamento. A história fala assim. Pode ter só machucado. E se só machucou, então a porra do departamento médico do Corinthians tá uma merda. Porque liberou ele pra jogar de titular e ele não tava pronto. Né? Obviamente ele não tava pronto. Ele se machucou sozinho, ele pisou no chão. Ele pisou no chão um pouquinho mais forte e machucou. Eu espero que ele não tenha que fazer nada, mas eu garanto aí que no mínimo uns 2 meses ele fica fora. No mínimo. E aí a gente vai jogar 2 meses sem o Renato. Vai ter Libertadores, vai ter Campeonato Brasileiro, vai ter Copa do Brasil. E aí, Duílio? Você falou que não precisava, né, irmão? Não precisava. Aí vai ficar a mesma situação. Lembra do ano passado, quando a gente tinha perdido todo mundo por causa de lesão? Vai deixar chegar essa situação de novo? Renato saiu, tinha que ter um meia ali pra colocar. Tinha mesmo. Só que você não contratou. Você falou que não precisava. Que não tem dinheiro. Irmão, você precisa alinhar seu próprio discurso. Tá, Duílio? Você precisa alinhar. Porque um dia você vai num programa com uma porrada de visualização, que é o programa do Neto, e fala que fez uma oferta pro Cristiano Ronaldo. E outro dia você fala que tá sem dinheiro pra contratar um reserva. Eu não tô pedindo pra você contratar um titular, não. Pra você contratar um reserva pra entrar nesse tipo de situação. Que eu não sei no que acreditar. Ou você tem dinheiro pra contratar o Cristiano Ronaldo, ou você não tem dinheiro pra contratar um rapaz que vai ficar no banco. Então fica difícil de acreditar em qualquer coisa que vem da sua boca. Né? E, bom, você vai sofrer bastante daqui pro final do ano. Pode ter certeza. Porque o Corinthians tá sofrendo. E hoje, eu vou falar pra você. Hoje demonstrou... Se eu fosse presidente... Primeiro que se eu fosse presidente, eu jamais traria o Lázaro pra ser técnico, né? Eu traria um técnico de verdade. Mas se eu fosse presidente, colocou eu lá no lugar do Duílio, eu já mando embora o Lázaro hoje. Ah, mas ganhou. Irmão, não importa. Não demonstrou evolução nenhuma. E eu coloco as reposições aonde precisa. Certo? Nem que sejam de jogadores mais baratos. Que eu consiga fazer um scout muito bem feito. Porque é uma coisa que você não tem nessa diretoria de futebol, né? Um scout, os olheiros do Corinthians, eles praticamente eles são cegos. Mas que eu fizesse um scout muito bem feito para jogadores de reposição, não jogadores para titularidade. Por causa do Renato Augusto machucar, por causa do Yuri Alberto machucar, por causa do Roger Guedes machucar. Certo? A gente não tem. Hoje, na hora que os malucos saíram, entrou volante. Eu tava com medo do Castro machucar e ele colocar volante. Eu tava com medo, juro por Deus. Se o Castro machucasse, entrar o Paulinho no gol. Só tem volante, sabe? Só tem volante. Né? Enfim. Essa foi a minha análise do jogo. Queria saber o que você achou. Deixa aí nos comentários, né? Discorra comigo do que você achou do jogo Corinthians 3-0 em cima do Liverpool. Entendeu? Fundamentalmente, você acabou de jogar um vídeo. Vai, Corinthians.